Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá, este vídeo traz duas boas notícias ao público PCD. A primeira se refere à ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Já teve a manifestação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e também do Ministério Público, que no dia 15 de fevereiro apresentou um parecer favorável à concessão da liminar pleiteada. Vamos ver. O parecer do Ministério Público é extenso, tem 11 laudas, por isso eu peguei só o tópico final. E ele fala: 1. Esse feito não comporta extinção sem julgamento do mérito, devendo ser reunido a ACP, que é a Ação Civil Pública, número 100.1399, 53/2021, 826/0053. É aquela ação civil pública ajuizada pelo representante do Ministério Público, na qual já foi deferida a liminar. Em trâmite perante o digno juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública, Foro Central, em razão da prevenção para julgamento conjunto nos termos do artigo 53, parágrafo 1º do novo CPC. 2. Prevalece a concessão de antecipação de tutela pretendida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, conforme decidido pelo eminente desembargador relator nos autos do agravo do instrumento número 200.6269-89-2021-826/0000. Esse agravo do instrumento é aquele que foi interposto pelo Ministério Público quando foi indeferida pelo juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública a liminar. E ele interpôs o agravo do instrumento e acabou sendo deferido no egrégio tribunal. Entretanto, ante a liminar concedida pelo egrégio tribunal no sentido de suspender a cobrança do IPVA das pessoas com deficiência, constata-se como consequência lógica que o deferimento da antecipação de tutela solicitada pela Defensoria Pública do tocante à suspensão do recadastramento nos termos da portaria CAT 95/2020 nesse exercício financeiro, daquelas pessoas com deficiência contemplada nas hipóteses de isenção da Lei Estadual nº 17.293/2020 e que já estavam cadastradas no sistema da Fazenda Estadual. É totalmente plausível. Com efeito, referido cadastramento, sem dúvida alguma, viola os deveres de proporcionalidade e da razoabilidade, em razão do prazo exíguo e da exigência de novos documentos, impondo indevidas custas às pessoas com deficiência anteriormente já cadastrada. Desta feita, como corolário lógico da decisão de suspensão da cobrança do IPVA, opina-se favoravelmente a concessão da antecipação do tutela para a suspensão do recadastramento nos termos pleiteados. Então, houve o parecer favorável do Ministério Público para a concessão da liminar nos termos como ele sugeriu, como ele deu o seu parecer. Essa ação, ela tramita perante a 10ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, da comarca de São Paulo, Fórum Eli Lopes Meireles. Essa vara estava indeferindo a liminar. Mas olha que interessante, eu vou passar para vocês aqui uma liminar que foi concedida, que foi conquistada por intermédio do escritório Érica Martins de Avaré, nessa 10ª Vara Civil da Fazenda Pública do Fórum Eli Lopes de Meireles, da comarca de São Paulo. E a juíza, revendo o seu posicionamento, passou a deferir a liminar. Olha que excelente notícia. Muito boa, conquistada pelo escritório Érica Martins. Vamos vê-la. Bom, essa liminar foi deferida no dia 17 de fevereiro de 2021, agora, recente. Só o tópico final dela diz: 2. Em sede do agravo do instrumento número 200.6269/89/2021.8.26/000, interposto nos autos da ação civil pública ajuizado pelo Ministério Público contra a Fazenda do Estado de São Paulo, o ilustre relator da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão do pagamento do IPVA em relação aos contribuintes portadores de deficiência que tinham isenção de recolhimento no exercício de 2020, até que a Fazenda Pública Estadual realize a análise ou reanálise, caso a caso, os requerimentos ou recadastramento efetivados pelo contribuinte com deficiência grave ou severa.
avaliados nos termos do artigo 2º da Lei nº 13.146 de 2015, Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, sem as novas exigências trazidas pela Lei Estadual 17.293 de 2020 e pelo Decreto Estadual número 65337 de 2020. E aí que vem o importante. Diante disso, revejo o meu posicionamento anterior e, no caso, defiro a liminar pleiteada pelos impetrantes para determinar a suspensão da exigibilidade do recolhimento do IPVA 2021 incidente sobre os veículos de suas propriedades, exigido em razão das novas exigências trazidas pela Lei Estadual número 17.293 de 2020 e pelo Decreto Estadual 65337 de 2020. Então, olha que boa notícia. Numa vara aonde não se estava concedendo a liminar, passou a se conceder. Foi a primeira alteração de entendimento, a revisão de entendimento dessa digna juíza. Então, prestem atenção na importância do trabalho bem elaborado, aonde você consegue demonstrar para a juíza ou o juiz os fatos como eles realmente devem ser expostos, os fundamentos legais para que essa liminar seja deferida e não tão somente tudo de maneira muito genérica. Não, muito artesanal, muito bem explicado, muito bem detalhado e ocasionou a revisão do fundamento para a concessão da liminar. Muito importante, é uma conquista muito importante essa. Agora, não se esqueçam que a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, muito embora tenha se deferido a liminar, e a princípio, como eu sempre falo, estendeu-se para todas as pessoas que tinham deficiência no ano passado, de 2020, então não precisam efetuar o pagamento até que seja julgado o mérito dessa ação, interposta pelo Ministério Público. A hora que for julgada, somente as pessoas com deficiências grave e severa que serão amparadas por essa prestação jurisdicional a ser proferida nesse feito. Os demais tipos de deficiência não aproveitarão. Então, tomem muito cuidado. E essa ação ajuizada pela Defensoria Pública, ela tem tão somente discute a inexigibilidade do IPVA do ano de 2021 por ofender o princípio nonagesimal. Isso significa que de 2022 vai ser exigível, 2023, 2024, 2025. Então, é muito importante quem não tem uma deficiência grave e severa entrar com o mandado de segurança. Isso ainda continua. Tem que ter essa necessidade. As pessoas que não possuem deficiência grave e severa estão sendo beneficiadas pela liminar deferida pelo representante, pela nação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. Mas não aproveitarão no final. Prestem atenção nisso. E olha o pedido feito pela Defensoria Pública nesse processo onde houve o parecer favorável do Ministério Público. O pedido feito pela Defensoria Pública foi da seguinte maneira: ao fim, seja julgada a ação procedente, confirmando-se a tutela antecipada para condenar a ré na obrigação de não cobrar IPVA nesse exercício financeiro de 2021, de propriedade das pessoas com deficiência que possuíam a isenção do referido imposto no exercício 2020, independentemente de ser contempladas ou não nas hipóteses de isenção da Lei 17.302 de 2020, que na realidade é 17.293, considerando a violação ao princípio da anterioridade nonagesimal. Então, as duas ações, a interposta pelo Ministério Público, beneficiarão as pessoas que possuem deficiência grave e severa. Esta ação pela Defensoria Pública, todos os PCDs, sem exceção, serão beneficiados somente do IPVA de 2021. Bom, eu queria trazer essas duas boas notícias para vocês. E não vou estender o vídeo e deixar para a próxima quinta-feira, porque até lá, certamente, já haverá o deferimento
dessa liminar, pelo juízo da 10ª Vara Criminal. Aí eu farei um resumo de cada fato. De quem já pagou, de quem não pagou, se paga ou não paga, como fica a situação de cada um. Aguardem um vídeo. Na realidade, esse vídeo é de segunda-feira e não de quinta, como eu falei. Se esse vídeo for útil, compartilhe. Por favor, se inscrevam no meu canal, me sigam nas redes sociais, deem o like, façam os comentários, que é muito importante, que é em cima dele que eu faço os vídeos futuros. Fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima.